Olá, gente. As abelhas são insetos venenosos pertencentes à família Apidae que podem ser encontradas em todos os continentes, exceto na Antártida. Então hoje irei mostrar para vocês algumas curiosidades sobre as abelhas, mas antes não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Agora vamos! Abelhas são insetos voadores, conhecidos pelo seu importante papel na polinização. Pertencem à ordem Hymenoptera, da superfamília Apoidea, subgrupo Anthophylla, e são aparentados das vespas e formigas. O representante mais conhecido é a Apis mellifera, oriunda do Velho Mundo, criada em larga escala para a produção de mel, própolis, geleia real e veneno. As espécies de abelhas nativas das Américas e Oceania são conhecidas como abelhas sem ferrão, ASF, e possuem ferrão atrofiado, sendo, portanto, menos agressivas. As abelhas com ferrão encontradas comumente no Brasil são espécies híbridas de abelhas europeias e africanas, criadas para maior produtividade e resistência. As abelhas sem ferrão encontradas comumente no Brasil são espécies do gênero Meliponine e a mais conhecida é a Jataí, Tetragonisca angustula. Há mais de 25.000 espécies de abelhas conhecidas em 7 famílias biológicas reconhecidas. Elas são encontradas em todos os continentes, exceto a Antártida, em todos os habitats do planeta onde existam plantas de flores polinizadas por insetos. Existem abelhas que vivem socialmente em colônias e também existem abelhas solitárias, ambas importantíssimas para o equilíbrio ambiental. Elas estão adaptadas a uma alimentação de néctar e pólen, o primeiro principalmente como uma fonte de energia e os últimos principalmente pelas proteínas e outros nutrientes. A maioria do pólen é usado como alimento para as larvas que as têm definido como um inseto herbívoro, mas que estudos recentes podem obrigar a reconsiderar essa posição científica, catalogado-as antes como onívoras, pois foi percebida a importância alimentar das proteínas microbianas existentes no interior do mesmo pólen. A polinização que as abelhas fazem é importantíssima, tanto ecologicamente como comercialmente. O declínio em abelhas selvagens aumentou o valor da polinização por colmeias, geridas comercialmente, de abelhas melíferas. As abelhas variam em tamanho desde minúsculas espécies de abelhas sem ferrão cujas obreiras são inferiores a 2 mm de comprimento, como a perdita mínima, até a Chalicodoma plutão, a maior espécie de abelha cortadeira, cujas fêmeas podem atingir um comprimento de 39 mm. As abelhas mais comuns no hemisfério norte são as Halictidae. São pequenas e muitas vezes confundidas com vespas ou moscas. Vertebrados predadores de abelhas incluem aves como os abelhárocos. Insetos incluem besouros, abelheiro, vespas e libélulas. A apicultura tem sido praticada há milênios, desde pelo menos os tempos do Antigo Egito e da Grécia Antiga. Além do mel e da polinização, as abelhas produzem cera de abelha, geleia real e própolis. As abelhas têm aparecido na mitologia e folclore, através de todas as fases da arte e da literatura, desde os tempos antigos até os dias atuais. A história evolutiva dos insetos mostra que os primeiros insetos aparecem por volta de 480 milhões de anos, no período Ordoviciano, e os insetos voadores por volta de 400 milhões de anos, no período Devoniano. Estudos genéticos sugerem que as abelhas provêm, como as formigas, da especialização de vespas predadoras da família Crabronidae. Supõe-se que evoluíram a partir de espécies que se alimentavam de insetos cobertos de pólen, o qual teriam passado a preferir. Os mais antigos fósseis de abelhas foram encontrados presos em âmbar. Estas abelhas pertencem a espécies e gêneros agora extintos. O fóssil mais antigo descoberto, até hoje, é o Melitospex burmensis, com 100 milhões de anos. Essa minúscula espécie descoberta em 2006 na Birmânia tinha grãos de pólen nos pés. Esta descoberta confirma a origem comum de vespas e abelhas e a idade da coevolução entre as abelhas e angiospermas. Essa descoberta sugere que as primeiras abelhas vegetarianas surgiram de ancestrais de vespas insetívoros. O gênero Electrapis viveu no Cretáceo Superior, há cerca de 70 milhões de anos, na atual região báltica e tinha uma forma muito semelhante à da abelha melífera contemporânea.
A vida delas está ameaçada por uso de inseticidas que matam a microbiota intestinal delas e as torna mais suscetíveis a pegarem parasitas. As primeiras flores foram polinizadas por insetos como besouros. A polinização por insetos foi bem estabelecida antes da primeira aparição das abelhas. A diferença importante é que as abelhas são especializadas como agentes de polinização, com modificações comportamentais e físicas que realçam especificamente a polinização, e são os insetos polinizadores mais eficientes. Em um processo de coevolução, as flores desenvolveram também adaptações, recompensas florais, tais como o néctar, óleos florais, e partes comestíveis, e os tubos mais longos, e as abelhas desenvolveram línguas mais longas para extrair o néctar. As abelhas também desenvolveram estruturas para coletar e transportar pólen. A localização e o tipo diferem entre grupos de abelhas. A maioria das abelhas tem pelos localizados em suas patas traseiras ou na parte inferior de seus abdômen. Algumas abelhas na família Apidae possuem cestas de pólen em suas patas traseiras. A maior parte das espécies de abelhas são solitárias, não fabricam mel nem constroem colmeias. Todas têm, no entanto, um papel muito importante na polinização. Ao longo de milhares de anos de evolução, em que se espalharam por todo o mundo, adaptaram-se a diversos habitats e criaram uma espantosa diversidade. Algumas espécies desprezam o néctar, outras, exemplo Rediviva Indeorum, especializaram-se em óleos florais. Algumas abelhas, como a Andrena fulva ou a Andrena cinerária, constroem ninhos no subsolo. As abelhas carpinteiras, como a Xilocopa violacea ou a Xilocopa caerulea, constroem ninhos na madeira morta ou em caules ocos. As abelhas pedreiras, como a Osmia bicornis ou a Osmia lignária, fazem paredes de barro para formar compartimentos em seus ninhos. A Lestrimelita limao, iratim, encontrada no Brasil e Panamá, possui o hábito de saquear o alimento, néctar e pólen, de outras colônias de abelhas. Produz mel tóxico para os humanos. As abelhas abutres são um pequeno grupo de 3 espécies de abelhas sem ferrão americanas do gênero Trigona que se alimentam de carne putrefacta em vez de pólen ou néctar. Do ponto de vista humano e para a exploração do mel e produtos derivados das abelhas, no momento existem cerca de apenas meia dúzia de espécies que apresentam interesse. A Tetragonula carbonária australiana, sem ferrão, a Tetragonisca angustula sem ferrão, a Indonésia Megachile pruto, e principalmente as do gênero Apis, a Apis cerana japônica, a Apis dorsata labriosa dos Himalaias, a dominante Apis mellifera, e a mais feroz de todas, a africanizada Apis mellifera scutella. Porém, há amplos trabalhos a respeito das abelhas do gênero Meliponine e estudos apontam que há por volta de 400 a 500 espécies de abelhas deste gênero nas Américas, com 20 delas até agora conhecidas com potencial para a exploração de mel, pólen, própolis e outros produtos, com aumento cada vez maior dos meliponicultores no mundo, principalmente nas Américas, em especial no Brasil. Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado e até mais.